Hello people! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos aprender inglês com uma cena do filme Monsters Inc. No Brasil, chamado de Monstros S.A. Então, vem comigo! Nesta cena que nós vamos analisar, no final do filme, após os monstros descobrirem que o riso dava mais energia que o choro, o personagem Mike Wazowski tenta fazer uma criança rir com suas piadas. Hoje, nós vamos começar essa aula de um jeito diferente. Eu vou propor aqui um desafio para vocês. Primeiro nós vamos assistir essa cena completa, sem legenda alguma. Confira, perceba se você consegue compreender alguma coisa dentro dessa cena. Então, vamos lá! Hey, is this thing on? Hello, testing. Hey, good evening, how are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Where you from? Never mind. You're in kindergarten, right? Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah. I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. But I was the ball. See? All right. Agora vamos assistir essa mesma cena com legendas em inglês. Perceba que agora vai ficar mais fácil a compreensão, já que teremos o auxílio visual da leitura. Bora lá! Hey, is this thing on? Hello, testing. Hey, good evening, how are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Where you from? Never mind. You're in kindergarten, right? Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah. I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. But I was the ball. See? All right. Agora vamos analisar frase por frase dessa cena completa. This thing on? Hello, testing. Hey, good evening, how are you? Nice to see you. Hey, this thing on? Hello, testing. Hey, good evening, how are you? Nice to see you. Perceba que ele fala tudo isso bem rápido, né? Bom, quando ele começa dizendo Hey, this thing on, ele tá perguntando se o microfone está ligado. Então ele tá perguntando assim, Ei, isso tá ligado? É como se ele estivesse perguntando, isso aqui tá ligado? Levando em consideração que não são essas palavras que estão ali, já que this significa isto, este, esta, thing significa coisa, on podemos levar aqui dentro do contexto de ligado, né? Então, ó, essa coisa tá ligada? This thing on, isso tá ligado? Ele faz essa pergunta e aí depois ele repete essas duas palavras, hello e testing. Então, hello nós traduzimos aqui para olá, e depois testing, ou seja, testando. E aí depois, hey, mais uma vez. E então ele diz good evening, falando junto, good evening. Bom, quando ele diz good evening, é importante ressaltarmos que essa conversa entre ele e o garoto, embora só ele fale ali, é uma conversa que está acontecendo no período noturno. Por que então que ele fala good evening e não good night? Por que ele não usa good night ao invés de good evening? Good evening é o que nós utilizamos quando nós vamos iniciar uma conversa no período da noite. Aquele horário ali poderia ser de madrugada, mas como ele está iniciando uma comunicação, como ele está entrando naquele ambiente, ele utiliza good evening. A expressão good night você só vai utilizar quando você estiver se despedindo, ok? Grava isso aí. Portanto, ele diz good evening porque ele está introduzindo, ou seja, good evening quando você entrar, good night quando você sair, for se despedir. Então,
ele diz simplesmente boa noite. E aí ele pergunta 2 vezes bem rápido. How are you? How are you? Significa como você está, ao pé da letra. Como você está? How are you? Bom, nós podemos adaptar aqui para como vai. Para ficar mais rápido, né? Como vai? Como vai? E aí depois ele diz isso aqui, ó. Nice to see you. Bom, nice, legal, bom. Ele pode dizer bom te ver, nice to see you. Que é o que quer dizer, né? Bom te ver, legal te ver. Ressaltando uma coisa muito importante. Não foque em traduzir tudo ao pé da letra. Busque entender o sentido, que é o mais importante, a essência da fala do personagem. Agora que entendemos, então, o que quer dizer essas 4 primeiras frases do Mike Wazowski, vamos compreender a pronúncia dele. Então perceba como que nós pronunciamos isso aqui, ó. Hey, this thing on. Hey, this thing on. Temos 2 palavras aqui com som de TH. This thing on. Hey, this thing on. E depois, hello, hello, testing, testing. Hello, hello, testing, testing. Hey, good evening. Olha só. Hey, good evening. Junta tudo, tá? Good evening, good evening. How are you? How are you? How are you? How are you? Nice to see you. Nice to see you. Hey, this thing on. Hello, hello, testing, testing. Hey, good evening. How are you? How are you? Nice to see you. Hey, this thing on? Hello, hello, testing, testing. Hey, good evening. How are you? How are you? Nice to see you. Hey, this thing on? Hello, hello, testing, testing. Hey, good evening. How are you? How are you? Nice to see you. Hey, this thing on? Hello, hello, testing, testing. Hey, good evening. How are you? How are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Where are you from? Okay, it's great to be here in your room. Where are you from? Bom, quando ele começa dizendo ok, é como se fosse um tá bem, tá legal. Ele tá iniciando uma frase, né? Tá bem, tá legal. Vamos lá. It's great to be here. Então, é bom estar aqui. Então, it's great é bom, é ótimo. To be, verbo to be, ser ou estar. Nesse caso aqui é estar. Here significa aqui. E então ele diz in, ele dá um tempinho na fala e ele conclui dizendo your room. Bom, gente, uma coisa muito interessante aqui, ó, que nós vamos traduzir para no seu quarto. Ok, é a tradução mais adequada para essa frase. Agora, o que você precisa entender? Quando o Mike Wazowski fala room, ele se refere ao cômodo. É importante entender uma coisa. Várias partes da casa, elas terminam com a nomenclatura room, indicando que room é simplesmente um cômodo. Portanto, quando eu falo bathroom, eu estou dizendo o banheiro, ou seja, o cômodo do banho, ou seja, bathroom. Quando eu falo bedroom, que tem uma pronúncia semelhante, isso aqui significa quarto. Por quê? Porque é o cômodo, room, de quem? Bed, que significa cama. Portanto, quando eu falo, por exemplo, também living room, eu estou me referindo à sala de estar. Ó, living significa viver, morar. E room, cômodo. E como que a gente traduz, adapta isso para o português? Sala de estar. Ou seja, o que nós percebemos disso tudo? Que o Mike Wazowski, ele não citou isso aqui, ó. Bedroom. Ele não citou bedroom no ambiente quarto mesmo. Ele usou o termo room. Estamos aqui como se fosse na sua sala, no seu ambiente. Percebe a diferença? E aí depois, ele conclui fazendo essa pergunta que é muito comum. Where are you from? Você percebe que a construção dessa frase dentro do inglês é completamente fora de ordem. Levando em consideração que nós começamos com onde, então nós literalmente falamos assim, ó, onde é você de? Onde é
você de. No português, nós começamos essa tradução dessa forma. De onde você é. Ou seja, essa é a pergunta. De onde você é? From sempre carrega esse sentido de origem. Portanto, o Mike quer saber não aonde ele mora, mas de onde ele é. Há uma grande diferença entre eu perguntar onde você mora e de onde você é. Porque quando eu pergunto where are you from, eu quero saber a sua origem, ou seja, aonde você nasceu, de onde você veio. Então, nós temos aqui esse trecho. Okay, it's great to be here in your room. Where are you from? Tá legal. É bom estar aqui no seu quarto. De onde você é? Vamos então para a pronúncia. Okay, it's great to be here in. Okay, it's great to be here in your room. Where are you from? Perceba como que ele pronuncia essa pergunta final aqui, ó. Where are you from? Fala tudo junto. Where are you from? Where are you from? Olha só. Where you from? Where you from? Where you from? Portanto, okay, it's great to be here in your room. Where are you from? I tell you, it's great to be here in your room. Where you from? I tell you, it's great to be here in your room. Where you from? I tell you, it's great to be here in your room. Where you from? Never mind. You're in kindergarten, right? Never mind. You're kindergarten, right? Bom, quando ele começa dizendo never mind, é um tipo de expressão que você não pode traduzir ao pé da letra, né? Até mesmo porque never significa nunca e mind significa mente. Quer dizer, never mind significa a expressão deixa pra lá. Esquece, já foi. Never mind. E aí depois ele diz isso aqui, ó. You're in kindergarten. Bom, você está, lembrando que isso aqui, ó, you're é uma contração de you are, portanto você está in kindergarten. Bom, como que a gente pode traduzir isso para o português? No português nós chamamos isso de jardim de infância. Então você está no jardim de infância. E no final ele pergunta, right? Certo? Como se fosse um, não é? O que é interessante aqui é o seguinte, de acordo com a educação americana, kindergarten se refere ao primeiro ano da escola primária. Ou seja, a gente só consegue ter uma compreensão da piada que ele tenta contar nessa cena se a gente entender que kindergarten se refere apenas ao primeiro ano da escola primária. Portanto, never mind, deixa pra lá. You're in kindergarten. Você está no jardim de infância, right? Certo? Vamos para a pronúncia. Never mind. Never mind. You're in kindergarten. You're in kindergarten. Right? Right? Never mind. You're in kindergarten, 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 right? Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. Of my life. Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. Of my life. Quando ele diz I love kindergarten, ele está dizendo simplesmente eu amo jardim de infância. E aí depois ele diz isso aqui, ó. Best 3 years quer dizer os 3 melhores anos of my life, da minha vida. Bom, aqui era para ser o ápice da piada dele, né? Porque ele fala melhores 3 anos da minha vida. Quando na verdade kindergarten você só passa 1 ano da sua vida lá. E quando ele percebe que a criança nem ri da piada, ele até repete of my life para ver se ela entende, né? Ou seja, então aqui temos uma repetição da minha vida. Então, I love kindergarten. Eu amo jardim de infância. Best 3 years of my life. Os melhores 3 anos da minha vida. Of my life. Da minha vida. Quanto à pronúncia, I love kindergarten. I love kindergarten.
Best 3 years of my life. Repete comigo aí, tudo junto. Best 3 years of my life. Of my life. Of my life. I love kindergarten. Best 3 years of my life. Of my life. Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. Of my life. Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. Of my life. Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. Of my life. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah. I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. But I love sports. Dodgeball was the best. I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. Bom, quando ele começa dizendo But I love sports, ele tá literalmente mudando de assunto. Ele viu que a piada anterior não deu certo e aí ele iniciou um outro assunto falando de esportes. Então, mas eu amo esportes. Dodgeball é o que nós conhecemos aqui no Brasil como queimada. E então, quando ele diz was the best, significa era o melhor. Ou seja, era o melhor o quê? Esporte. E aí depois, I was the fastest one out there. Ele começa dizendo I was. Então, eu era. E então, ele cita isso aqui, ó. The fastest one. Significa o mais rápido. Levando em consideração que nós estamos elevando o fast, o adjetivo que significa rápido, para o mais rápido. Quando nós usamos esse sufixo aqui, ó, est, no final de um adjetivo, nós indicamos que aquilo é uma coisa única e que foi elevado ao extremo. Ou seja, não é simplesmente eu era mais rápido. Não, é eu era o mais rápido. Ou seja, eu era o mais rápido. E aí ele cita out there. Bom, aonde se refere out there? Significa lá. Esse lá se refere aonde? A escola a qual ele estudava. Portanto, eu era o mais rápido lá, out there. E aí depois ele conclui a piada dizendo, of course, claro, é uma expressão de certeza, claro, lógico. I was the ball. Eu era a bola. E aí ele percebe mais uma vez que a criança não sorri. Ela não entende a piada. Então esse trecho todo, but I love sports, mas eu amo esportes. Dodgeball was the best. Queimada era o melhor. I was the fastest one out there. Eu era o mais rápido lá. Of course, claro, I was the ball. Eu era a bola. Quanto à pronúncia, but I love sports. Olha só como que nós pronunciamos. But I love sports. Dodgeball was the best. Dodgeball was the best. I was the fastest one. I was the fastest one out there. Out there. Of course. Of course. I was the ball. I was the ball. Ou seja, but I love sports. Dodgeball was the best. I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah. I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah. I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah. I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. But I was the ball. See? All right. But I was the ball. See? Alright. Bom, você percebe que quando ele começa dizendo but they, dá a entender que ele ia continuar contando a história, né? Mas eles... E aí ele volta na última frase do trecho anterior que a gente acabou de analisar. I was the ball. Significa eu era a bola. E no final dessa primeira frase ele conclui dizendo see. Significa o verbo ver. Obviamente que não é eu era a bola. Ver. Não. Esse see, dentro do inglês, ele tem um sentido tipo, viu? Entendeu?
Bom, é isso que ele tá falando. Eu era a bola, entendeu? Ele percebe que a criança não entende. E aí ele desiste de contar piada e cita all right. Esse all right é como se fosse um tá legal. Tá bom. Uma das duas. Tá legal. Tá bom. É uma forma de você concluir algo e falar alright. Tudo certo. Tá bom. Tá legal. E aí ele faz o que ele ia fazer, que não é contar piada, né? Ou seja, no final das contas ele consegue fazer a criança sorrir, mas não é com as piadas. E vamos então para a pronúncia. But they, I was the ball, see, I was the ball, see, alright. But I was the ball, see, alright. But I was the ball, see. Alright. Agora você vai assistir comigo essa cena completa, mais uma vez sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão do que no começo do vídeo. Portanto, bora lá! Hey, is this thing on? Hello, testing. Hey, good evening, how are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Where are you from? Never mind. You're in kindergarten, right? Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah. I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. But I was the ball. See? All right. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula, de deixar o seu joinha, isso me ajuda muito a continuar esse trabalho aqui no YouTube. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo, lá tem dicas de inglês todos os dias. Além do mais, lá no Instagram eu estou recebendo todas as sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Me siga lá e me mande a sua sugestão para os próximos vídeos. Agora, se liga só no que eu tenho para falar para você. Por apenas 12 vezes de R$100 no boleto. É isso mesmo, 12 vezes de R$100 no boleto. Você vai poder se tornar meu aluno no curso de inglês Teacher Murilo, na jornada do zero à fluência. Você vai ter acesso à minha plataforma exclusiva de aulas que vai do absoluto zero ao nível mais avançado. Você vai alcançar a fluência através de um método de imersão, onde você vai estudar e treinar absolutamente todos os dias. Você vai aprender o inglês da vida real com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia, com histórias infantis, com os Vingadores, com The Chosen, com Suits e muito mais. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo todos os dias no WhatsApp. Nessa jornada eu serei seu mentor pessoal e também vai poder praticar conversação comigo toda semana. Entrando hoje, você vai ganhar de brinde 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês analisando e estudando o filme completo do Shrek. Segundo, curso de inglês para viagem. Terceiro, curso de inglês com a Bíblia, estudando o livro completo de Provérbios. Quarto, curso de inglês também com a Bíblia, só que agora estudando com o livro completo de Eclesiastes. E quinto, você também vai ganhar um curso de inglês intensivo com filmes e séries para aprender o básico do inglês em apenas 10 dias. Você está entrando na maior plataforma de inglês da vida real da América Latina. Para se inscrever, basta vir aqui no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Você entrando, você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu quero te conhecer e compreender qual que é o seu objetivo no inglês. Eu
Teacher Murilo, serei o seu último professor de inglês e a jornada do Zero Fluência será o último curso de inglês da sua vida. Clique no link aqui embaixo e eu te espero lá no WhatsApp. Bora!